Graças a Deus por esse dia 10, né? 9, 10 de julho 26. Estamos aqui em virtude, né, do Evangelho revelado aos nossos corações. Salvação nós tivemos pela graça, já aconteceu a salvação para nós. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? A fé de Deus imputada em nós nos trouxe salvação. Salvação essa na mente. Nossa mente ela se abriu para que aqui entrássemos pela porta, né? Deus, Jesus Cristo, Senhor, a porta aberta para que nós aqui entremos e falemos com Ele, mas em espírito e em verdade. Ele falou, mulher, o meu Pai procura aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Quando você coloca símbolo, né, dentro das igrejas, né, e você pega e você faz ali aquele ritual, né, que é judaico, não é para o gentio fazer, e induzem que os gentios façam alguma coisa dentro da congregação para que recebam muitas vezes o Espírito Santo, conhecimento, né, entendimento de Deus, mas não é isso. O entendimento vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é a fé imputada em você, para que você possa crer em Deus, somente em Deus, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso amor, porque o amor de Deus é o maior dom que nós temos. Aqui já no Salavater, já com Ele aqui, nesta manhã, que é linda e maravilhosa, que Ele fez para nós, mas com entendimento, sem sofrimento, sem correr atrás da bênção, que a bênção chegou até você, chegou até eu, porque o provedor trouxe para nós. Então a bênção já estava dentro de mim, e eu não sabia disso, e pensava que eu fazendo isso ou aquilo, eu encontraria o Cristo no meu coração. Não, já estava no meu coração, eu apenas tinha que abrir a mente, como Ele abriu, e colocou aqui um tesouro, que é a própria palavra dele, que é viva e eficaz, transforma uma vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada, ela entra aqui. Aonde? No reino de Deus, onde não é comida, não é bebida, mas é a paz de espírito para um coração, como está escrito. Lucas, capítulo 17, versículo 20, ele falava aos fariseus, aqueles que lá estavam, por quê? Eles adoravam no monte aqui, no monte lá, acolá, adoravam assim, aleatoriamente, porque não tinha, né, como entender que hoje nós entendemos que somos a igreja, uma igreja verdadeira, fiel, conservada, consagrada, edificada e na rocha plantada. Como ele plantou aqui, no novo céu e nova terra, onde aqui você tem tudo de bom para o teu coração. Eu creio, recebo, eu tomo posse, o irmão também toma posse, porque isso aqui é uma bênção de Deus para os nossos corações. Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por tudo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Então, aqui, irmão, entendendo o Evangelho, né? Nós temos que explicar, porque existe muitas congregações, dizem, né? Que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo com esse corpo aqui, tá? O tribunal já é aqui embaixo, onde os galardões está em nós, nosso coração, pela conduta, pela postura, pelo amor, pelo perdão, pela paz que Deus nos deu nesta manhã. Não deu para todos, porque quando ele vem no primeiro século, né, Lucas 12, 49 em diante, ele vem trazer espada, vem trazer confusão. Mas quando ele passa pela cruz, que Deus corpo de carne como deixou o meu lar, e trouxe para mim revelação, é diferente. Aqui eu tenho paz de espírito, como diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Aí já é transição da lei para a graça. Esse é o entendimento. Se eu estiver no Nazareno, né, eu vou estar numa seita. E uma seita é o quê? É um grupo de pessoas que induzem ao erro, e aí é um segmento atrás daquele que está numa seita. Paulo era de uma seita, Paulo, ele pertencia, né, a uma seita, por quê?
a mãe de Paulo e o pai de Paulo, a família de Paulo, digamos assim, né, era de uma seita. Então acusaram Paulo, né, que ele era o principal agitador da seita do Nazareno. Porque os pais deles eram, como hoje aqui. Eu me converti ao Cristo, sou da graça. Vão dizer que eu era de uma seita, não sei de onde. Assim, de um centro de macumba, de um centro espírita, né, igreja católica. Então, aí eles vão dizer que eu era de uma seita. Não. Eu nunca entrei numa igreja antes dos 40 anos para fazer nada segundo, tipo assim, buscar Jesus Cristo, buscar o Espírito Santo, receber uma palavra. Não, eu entrava na igreja por entrar e depois saía, não tinha nada a ver, eu não tinha entendimento nada. Agora eu tenho entendimento para poder explicar que uma seita é grupo de pessoas que envolve no futebol, na religião, na política, em todo lugar. Mas quando você entende isso aqui, Deus, quando separa Paulo para o ministério do Espírito. Romanos capítulo versículo 1, Gálatas capítulo 2, do 5 em diante, ali, Pedro, Tiago e João para o judeu e Paulo para o gentio. Por isso você entende hoje, Atos capítulo 26, versículo 18. Paulo, você é para mim instrumento, que eu tive para o gentio, tiro meu pouco, estão em trevas, para mim maravilhosa luz. Ele fez isso. Colossenses capítulo 1, versículo 3, transportou você das trevas para a luz. Então a gente não vai passar no tribunal de Cristo. Hoje, né, vou congregar no meu coração. Hoje a minha mente, né, mente carnal, que eu tenho uma espiritual e uma carnal. Se eu fizer algo errado aqui, eu vou comparecer aqui ao tribunal dos homens, diante de um juiz, um advogado, né, e assim por diante. Aí eu vou ser ali julgado. Mas aqui não. O julgamento que já aconteceu. Malaquias capítulo 1, versículo 1 ali, o juízo ali de Malaquias foi para o povo de Israel, que blasfemava, que ali transgrediam a lei e eram pecadores e faziam e aconteciam. Quando ele vem, ele mata o corpo de carne e tira tudo de ruim que tinha lá para trazer bênção para nós. Só que a ruindade, ela passou da cruz para cá, ela continua hoje aqui, por causa do corpo de carne, por não entender que na cruz ele matou o velho homem. Romanos, capítulo 6, 3, 4, matou lá e trouxe vida para a igreja, olha aqui. Então a igreja somos nós, temos vida. Para entender isso aqui que eu vou ler aqui agora. Então, quando você passa pelas águas, o pecado não sai naquelas águas lá. Por quê? Tem que nascer da água do Espírito. A palavra é que te liberta. A palavra é que te ensina. A palavra é que traz vida para a igreja, que é você e eu hoje, que temos vida. Então a sentença era para lá, 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6, lá eles transgrediam a lei e o pecado tirado e o juízo para eles e graça, evangelho e revelação para nós. Então, entendendo isso aqui, você vem aqui, Apocalipse 21, 1 em diante, eu vou ler aqui até o 5, depois eu vou ler o último versículo aqui para entendimento. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tudo isso aqui passou. Como quando ele fala lá, Mateus 24, 34, 35, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração. Pera lá, já estou trocando aqui. Mateus 24, Mateus 24. Mateus 24. Às vezes troca a palavra por causa da idade, né? A idade vai chegando. 24, 34 e 35. Mateus 24, 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará, tá? A geração de lá ficou. Esta geração de Israel, sem que tudo isso aconteça. Aconteceu lá. Passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passarão. Por quê? Ali João escreve Apocalipse para entendimento. Então, continuando aqui, versículo 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Hoje você é a igreja, ele é o esposo, ele é o cabeça, e aqui ele habita, para poder dizer para você que eu sou o teu pastor e nada faltará. Salmo 3:1, ele ungiu você e eu, aquele que crê. Olha de alegria. O ódio do pastor não vai
fazer nada comigo, porque aquele óleo lá, aquele óleo é um óleo material. Aqui não, aqui é espiritual. 3. Então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Este tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Hoje somos a igreja formada aqui na terra, e Deus conosco, nos dando esse alimento maravilhoso que nos conduz à vitória. Estamos em triunfo, estamos na graça do Evangelho, onde tudo foi revelado para Deus, honra e glória de Deus. 4. E lhe enxugará todos os olhos da lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? A primeira coisa passaram. 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, pronto, acrescentou, escreveu aqui para as 7 igrejas da Ásia, lá. Aqui não, aqui o Espírito Santo aqui em nós, 5:5 de Romanos, Atos 2:1, João 2:28, depois daqueles dias, né? Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, que é o conhecimento, o entendimento, a mente foi aberta, o coração se abriu e ele entrou. E aqui explica a palavra de Deus que não comparecemos ao tribunal de Cristo com esse corpo aqui. Aqui o corpo da sepultura, Eclesiastes 2:7, o corpo da sepultura, o Espírito para Deus que nos deu. Isso acontece, você não vê, você crê, esquece o tribunal de Cristo, esquece o diabo, esquece o pecado. Você tem que fazer aqui o bem sem olhar a quem e dizer: Deus, eu te amo nesta manhã. Eu creio que nesta manhã todos estão reinando em vida. Assim que eu creio, assim que eu falo, assim que eu agradeço a Deus nesta manhã. Obrigado, meu Pai, por tudo. Então aqui o 8, né? Quanto, porém, aos covardes, né? Aí o pastor que diz que ele é pentecostal, ele é o tal, ele é isso e aquilo, ele aí traz tudo pro céu. Lá no céu vai entrar o Espírito que é santo. Lá não tem casamento é aqui embaixo. Se quiser aproveitam aí, casam 2, 3, casam até 10 vezes. Por quê? Estão no corpo de carne, não entendeu que o corpo morreu. Aqui é o Espírito Santo que vive uma mulher que nós temos que ter até Deus levar esse corpo aqui para a sepultura. Por quê? Assim você falou. Até que a morte nos separe. Então as pessoas separam uma das outras porque a briga, a contenda, a ciúme, a inveja, até a religião separa as pessoas, porque o homem está lá, se liga na igreja, esquece a mulher. Ou a mulher está lá, vai para a igreja, esquece o marido. Então isso acontece muito, porque não tem discernimento da palavra. Abandona a casa, abandona a família para poder bajular o pastor, para poder idolatrar o pastor, idolatrar o cantor. Idolatra mesmo, porque o corpo de carne é uma paixão que mata. Então, muitos casamentos destruídos por quê? Por causa de religião, por causa de futebol, por causa de política. Por quê? Isso aí é o mal do mundo. Agora aqui não. O mundo aqui é espiritual, Deus aqui vive e reina em nossos corações. Agora vamos lá. 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos. Então eles gostam de condenar muito o homossexual, essas coisas assim, né? A cor preta. Isso aí, meu irmão, todos nós somos irmãos um dos outros. Em espírito de verdade, assim Deus nos ensina. Aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras. Feitiçaria é uma obra da carne. Idolatria, uma obra da carne. E a maioria dos crentes idolatra alguma coisa. A Santa Ceia, a parte judaica, que é parte judaica, né? Guardar o sábado, isso é idolatria. As pessoas passam pelas águas 5, 10 vezes, idolatria. As pessoas dão um dízimo como dinheiro, idolatria, porque o dízimo sempre foi alimento. A todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quando Deus, lá em João, capítulo 10, né? Versículo 8:44 de João, o pai da mentira é o diabo, porque o corpo de carne é ele que mente, é ele que sofre aqui nessa terra. Por isso que eles mentem e nunca falam a verdade. Você prende um político aí, prende um pastor, prende um jogador, eles vão esconder a verdade até ir preso e às vezes nem fala nada, porque tem muitos casos aí que está até hoje encoberto, porque ele não fala que matou a pessoa, ele não fala que fez, por quê?
ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, tem que matar esse corpo de carne e falar a verdade. Eu sou mais que vencedor, eu sou propriedade de Deus, aqui eu falo a verdade para que aqui eu não venha mentir para a igreja são vidas, preciso ouvir a verdade. E estou sendo enganado e enganado. Aqui não, aqui você ouve a verdade e a verdade te liberta. Então aqui, idolatria e feitiçaria é o mal da carne. Então aqui em Gálatas capítulo 5, né? Gálatas 5, 18. Vamos ver aqui. Tudo isso aqui inserido até a queda do templo. Jesus passou pela cruz, tudo foi consumado, o templo caiu, tudo foi lá. Havia um inferno lá, que era um lixão, onde colocaram fogo e lá jogavam os assassinos, os mortos, os animais, e jogavam enxofre. Lá houve o ranger de dente, que Mateus está falando, 13:43. Eu vou ler daqui a pouco lá. E tudo aconteceu lá, então eles trazem para cá e botam medo na igreja. A igreja está lá, que são vidas, né? Lá naquele templo, que é templo, que os homens fizeram com as mãos, e Deus falou, eu não habito em santuário feito com as mãos. Hebreus 9, versículo 24, transição da lei para a graça. E 17, 24, Tiago também está dizendo, eu não habito lá. Para que eu viesse hoje aqui, Deus falando com você, e habitasse no teu coração, e te ensinasse o amor e o perdão e a paz no teu coração. 5:8 de Gálatas. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. E por que sob a lei? Sobre a lei, eu vou fazer muito sacrifício. Eu vou adorar alguma coisa antes da cruz. Não, eu estou depois da cruz, adorar só a Deus. Por isso está lá. Mulher, o meu pai procura, aqueles que me adoram em espírito e verdade. Mulher, água que eu lhe der. Já deu essa água, já está falando aqui, nesta manhã no teu coração, para que você possa sentir de Deus o amor dele para com você e o perdão. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria e feitiçaria, tá vendo? A maioria do crente, eles são idólatras, alguma coisa da igreja. E feiticeiros, né? Inimizade, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções. 21. Inveja, bebedice, glutonarias, dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem pratica isso aqui, não diz assim, eu estou no reino de Deus. Quer dizer, no coração dela, aqui, Lucas 7:20, não busca aqui, ali lá, eu vou estar dentro de vós. Então, eles não têm coragem, não têm peito de falar isso, está dentro de nós. Eu estou aguardando a vinda de Jesus e não fala que está dentro dela. Então, quem é que prega lá? São outros deuses que ali pregam uma mentira que engana a igreja, que está cega e não consegue ver. Aqui Deus vê você e você fala com ele e você crê. Então eles não herdarão, porque aqui embaixo é difícil a pessoa entender o evangelho. Já foi pregado a toda criatura aqui debaixo do céu. Está lá em Romanos 10, 12 em diante. Já foi pregado, então já ouviram. Agora tem que entrar aqui e se render ao Espírito Santo de Deus, está dentro de nós. Agora, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e outras coisas mais que está escrito aqui. Agora, o pastor não tem amor porque não tem amor. Ele cobra dízimo como dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Deuteronômio, capítulo 14, 22, o dízimo era levado ao templo de Formosa, de ano após anos. E 3, 6 ao 10 de Apocalipse está ali. Casa do tesouro, era levado lá. Hoje a casa do tesouro é você, onde é que ele colocou um tesouro, te deu uma chave, você não vê, você que está na arca de Deus. Por quê? Segundo Coríntios 4:7. Esse vaso aqui ele quebra, mas o tesouro está aqui dentro. Por isso que ele sai e vai ao encontro do Pai, porque o Pai o chama pelo nome dele e se encontra lá com o Pai no céu. Agora aqui já é novo céu, nova terra, onde teu coração é um pedacinho do céu. Você tem esse entendimento. Então vamos aqui agora 13 de Mateus. Mateus 13. Graças a Deus. 43. Mateus 13, 36. Então, a explicação da parábola do joio. Ele falava por parábolas. Não explicava nitidamente. Como ele falou para Felipe, né? João capítulo 14, versículo 9. Felipe, você está tanto tempo comigo e não conhece o Pai está aqui. Na palavra dele,
não é muita oração, não é muito louvor, não é muito culto, 4 horas de culto, 5 horas de culto, e você não aprende aquilo que Deus está ensinando aqui. Nós temos para você receber de Deus os galardões já aqui na tua casa, no teu trabalho, pela tua conduta, tua postura e o teu amor e perdão pelo próximo no teu coração. 36. 3,36 de Mateus. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se, e ele e os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele respondeu: o que semeia, né? Esse corpo aqui vai ser semeado, vai sair o espírito e a carne fica no pó. 12 de Eclesiastes. 9:1 de Eclesiastes. Vamos para o além com esse corpo aqui, que perece, por isso apaga a mente e você fica com Deus já em espírito e verdade lá no céu. Começando já por aqui, 37. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Então está aqui, já nessa terra aqui, o bem e o mal, para que nós possamos fazer o bem. Por isso nós somos escolhidos, separados aqui nessa terra, para fazer diferença. Eu não sou mais um crente, eu não sou mais uma igreja, né? Eu sou a igreja, eu sou o cristão, mas aqui Deus é meu Pai e está no meu coração. 39. O inimigo que o semeou é o diabo, o corpo de carne que semeia contenda, fofoca, como tem aí na política, no futebol, né, na religião, só fofoca e disse-me-disse. Os 6 filhos são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo para queimar, por isso o inferno lá antes da cruz. Aconteceu tudo isso lá. Assim será na consumação do século. O século lá foi consumado? Foi. João 19:30. Pai, está consumado. Rendeu o Espírito e veio morar dentro de nós. Por isso ele falou com todos os João: não turvas coração. Eu vou fazer morada aí. Aqui tem que tirar a ira, a inveja, a idolatria, a feitiçaria, para poder ele estar aqui dentro desse corpo espiritual. Essa capa aqui é uma capa, ela tem que ver aqui dentro o que tem de bom. Ouro refinado. 41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e que praticam a iniquidade. Por isso você entende hoje Mateus 7,23. Eu não vos conheço porque vocês praticam a iniquidade. Disseram assim: Senhor, expulsamos demônio, vamos enfermo, fizemos muito milagre no teu nome. Eu não vos conheço. Que ele não deu essa tarefa para aqueles que lá estavam lá. Deu para os 12, que foram chamados, os 12 apóstolos, para isso. As ovelhas perdidas de Israel. Mateus 10, versículo 5. Não falou com ninguém depois desse. Então, quando você chega aqui e fala isso aqui, Senhor, eu fiz isso. Não. Vocês praticam a iniquidade. A iniquidade estava antes da cruz, na cruz ele tirou a iniquidade e trouxe o perdão para o nosso coração, onde que você entende a graça, que é a revelação. 42. E lançaram na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. A fornalha acesa, que era um lixão lá em Jerusalém. Aconteceu isso lá. Porque depois que você morre, tu vai chorar, vai ranger dente. O morto não tem como ele ranger dente. Já está morto, está acabado a benção. Já virou pó, virou cinza, já está com Deus lá em cima. 43. Então os justos resplandecerão, o justo com a luz. Então o justo não tem obra a fazer. Ele entendeu que Deus já fez através do Filho e trouxe obras preparadas de antemão para ele. 2:10 de Efésios. Então aqui ele reina em vida. Glória a Deus por essa palavra. Dê um like, entenda. O amor é a cura. O amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração. Um coração amargurado, ele traz para você muita dor, mas um coração purificado é bênção do Senhor. Deus é Espírito, você não vê mais. Acredite que Ele mora hoje dentro de você. Por isso nós somos casa de Deus. Ele aqui mora, que Ele habita, para nos ensinar. Uma só oferta, não precisa várias. Ele aperfeiçoa a igreja para sempre. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Transição da lei para a graça. Tudo aconteceu, aqui estamos já na casa de Deus, nosso coração, onde Ele é o amor, Ele é o perdão. Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por esse dia. Que seja o melhor de nossas vidas. Amém.